Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o projeto da deputada Júlia Zanatta, que propõe extinguir o imposto de renda. Olha que maravilha, achei ótima ideia, parabéns a Júlia Zanatta. Imposto de renda, como qualquer imposto, é roubo, né? E o único argumento que o pessoal tem contra isso é: mas o governo vai tirar dinheiro de onde? Meu amigo, não sei, pô, prostitui os funcionário público tudo aí, bota todo mundo pra rodar bolsinha na esquina, não é problema meu. Ou então diminui o Estado, diminui o tamanho do Estado. O que não pode é ficar cobrando dinheiro das pessoas. É errado roubar as pessoas. Essa notícia foi sugerida por Bitman, Forças Armadas são fofas e amadas, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Aqui, ó, deputado do PL propõe extinguir o imposto de renda, e a justificativa dela é ótima, tá? O que está acontecendo nesse momento? Tem um projeto do governo Lula para isentar pessoas que ganham até 5 mil reais de um imposto de renda, o que eu acho ótimo. Tem que isentar mesmo, sou totalmente a favor dessa parte. Mas eles querem também cobrar imposto de quem ganha mais do que isso. E aí, isso é o problema. Mais imposto é mais roubo. Prejudica a sociedade como um todo. As pessoas têm essa ideia de que o imposto quem paga é a pessoa que efetivamente vai lá e paga aquele imposto. E não é verdade. A pessoa vai acabar repassando aquilo. Ainda mais quem tem dinheiro, né? Já tem um monte de fuga de gente aqui do Brasil, um monte de empresários saindo do Brasil, de pessoas ricas, né? A BBC faz aqui uma reportagem, por exemplo, dizendo que milionários estão fugindo do Brasil. Aí ele faz uma ponderação aqui, tá? Tem um grande número de pessoas que estão saindo do Brasil. Sim, muitos milionários estão saindo do Brasil. Mas aí ele questiona, a reportagem aqui chega à conclusão seguinte, que na verdade o número de milionários no Brasil está aumentando, né? Então, ou seja, como o número que está saindo do Brasil está aumentando também, mas o número de milionários no Brasil também está aumentando, então não mudou nada, né? Não teve essa mudança tão grande assim no final das contas, né? E a verdade é que isso esconde o fato de que o número de milionários no Brasil está crescendo apenas por causa da inflação, né? À medida que a inflação vai desvalorizando a moeda, mais pessoas têm milhão de real, né? Então, continua saindo muita gente do Brasil, sim, está aumentando o número de milionários, sim, é a conclusão final desse artigo aqui da BBC, né? E isso prejudica a economia brasileira, né? Isso diminui realmente o funcionamento da economia. Só tem lado positivo você diminuir imposto, acabar com o imposto, você cria mais possibilidade de compra e venda, mais negócio entre as pessoas, é melhor para tudo, né? Então tá aqui, é o projeto de lei 4329 de 2025, o inteiro teor tá aqui, ó. Congresso Nacional decreta que fica extinta a tributação sobre a renda no Brasil, vedada a cobrança de qualquer imposto sobre renda, incluindo imposto de renda pessoa física e o imposto de renda pessoa jurídica. Uma observação sobre isso daqui, esse tipo de lei teria que ser lei complementar, tá? Teria que ser aprovado por 51% do Congresso, tá? Alguns podem alegar assim, mas o imposto de renda está definido na Constituição. A Constituição tem lá um imposto de renda, mas isso não quer dizer que o imposto de renda tenha que existir, tá? A Constituição, ela autoriza o governo a cobrar imposto de renda. Ela não obriga o governo a cobrar imposto de renda. A matéria que define os impostos em si é subconstitucional. Então, de fato, se você extinguir a tributação sobre a renda, não tem problema, tá? A Constituição autoriza, mas não obriga o governo a cobrar imposto de renda. Então, se não tem lei para a cobrança do imposto de renda, acabou, não tem imposto de renda. Você pode ver isso bem, porque tem também o imposto sobre grandes fortunas definido lá na Constituição. Nossa Constituição é esquerdista pra caramba, vocês sabem, né? Eu já falei pra vocês o grande problema dela. Ela foi escrita em 1988, um ano antes do fim da União Soviética. Naquele momento, muita gente ainda era enganada pela propaganda soviética de que o comunismo funcionou, que as ideias do Marx fazem sentido e não sei o que lá. A União Soviética já estava quebrada naquele momento, mas a propaganda dela, aqui no Brasil principalmente, era que era um paraíso, que todo mundo lá, ninguém dorme na rua, igual essas besteiras que eles falam sobre Cuba, que a educação é excelente, não sei o que lá, que o sistema de saúde é de primeiro mundo, só mentira, mas eles falam isso de Cuba hoje ainda, né? E da Rússia falavam isso na época também da União Soviética. Ou seja, fizemos uma Constituição num período em que ainda se acreditava no comunismo, resultando numa Constituição comunista pra caramba. Então tem o imposto sobre grandes fortunas lá na Constituição, mas ele não existe na prática. Por quê? Porque, de novo, você não é obrigado, a Constituição te autoriza a cobrar aquele imposto, mas não obriga. Então não precisa de PEC, basta uma matéria simples, mas como é regulamentação de algo da Constituição, tem que ser por projeto de lei complementar, né? Aqui acho que está só o PL, devia ser um PLP. Mas enfim,
Ficam revogadas as leis 7.713 de dezembro de 88, a outra lei aqui, bem como todas as disposições legais. Essa lei entra em vigor 130 dias após a sua publicação. Então, excelente notícia aqui, excelente proposta da Zanata. Aqui, ó, os primeiros registros sobre a criação de um imposto de renda surgiram no Reino Unido, com o rei querendo arrecadar mais por conta das guerras napoleônicas, né? Nos Estados Unidos, a mesma coisa. Aqui no Brasil, a mesma coisa. O gordinho suicida, o Getúlio Vargas, inventou esse negócio em 1922 e foi regulamentado em 1924, né? Ou seja, também na época da ditadura do Getúlio Vargas. Eu falo para vocês, todas as merdas que aconteceram no Brasil vêm do Getúlio Vargas em última análise, né? E, no final das contas, se trata de um mecanismo de espoliação, de roubo das pessoas. E é verdade, a coisa mais absurda. Ela mesma explica aqui, ó, a existência e manutenção de imposto de renda foi defendido por Karl Marx no Manifesto Comunista. Quando o Manifesto Comunista foi escrito em 1848, não existia imposto de renda em praticamente nenhum país do mundo. E aí eles propuseram esse negócio, que é uma maneira de você relativizar a propriedade privada. Você ganha dinheiro, mas mas você tem que dividir com os políticos. Os políticos têm que ficar com um pedaço do seu dinheiro no final das contas, né? Então, um projeto excelente, imposto é roubo, uma coisa ótima. Acho que é um bom contraponto à proposta do governo. Porque o governo colocou o projeto dele dizendo que, olha só, não, isenção até 5 mil reais, pô, ninguém vai votar contra isenção até 5 mil reais, né? Não, então, já que vai ter isenção até 5 mil reais é bom, por que não isenção para todo mundo? Por que não acabar com o imposto de renda de uma vez, né? Eu acho que é um excelente contraponto, o pessoal do Congresso devia considerar esse voto aqui, e eu acho bacana que essas ideias libertárias estejam ganhando cada vez mais tração no mundo físico, né? Eu vou ser sincero com vocês, não acredito que exista chance real disso ser aprovado, muito embora tudo que o pessoal consegue falar mas como é que vai vir o dinheiro do governo, onde é que o governo vai tirar dinheiro? Pô, sei lá, meu amigo, o governo fecha as portas, pô, qual o problema? Acaba o governo, quem precisa dessa coisa, né? Mas enfim, é importante já estarmos discutindo esse tipo de coisa. Acho ótimo essas iniciativas. Parabéns a Júlia Zanata por esse projeto. É lógico que o pessoal da esquerda não está gostando, está dizendo que é uma briga com o Lula por causa do projeto do Lula e não sei o que lá. Sendo que ninguém tem nada contra o projeto do Lula, de isentar até 5 mil reais o imposto de renda, né? Inclusive, o Congresso já está preparando para aprovar essa parte do projeto do Lula. Não vai aprovar outra parte de aumentar imposto, mas a parte de isentar, o Lula que mandou, né? Se ele quiser, ele veta depois, né? Então, essa é a posição do Congresso. Acho ótimo isso. Mas seria o ideal mesmo, acabar com o imposto de renda. Excelente. Tem que acabar com todos os impostos no final das contas, né? Mas imposto de renda já é um ponto inicial importante.